esse é o melhor lugar para você estar. Deus preparou. Eu creio que desde quando fui convidado para trazer essa mensagem, Deus também estava preparando teu coração para estar aqui nesse momento. E você ter vindo aqui não foi coincidência, foi providência. A mover de Deus na tua vida. Esteja aberto àquilo que Deus quer falar ao teu coração. Tenha certeza, Ele tem poder para transformar qualquer circunstância. Nós vamos orar também, estender essa oração para aqueles que acompanham pela internet. E gente que assiste essa mesma mensagem vários dias depois, anos depois, e Deus também pode falar da mesma forma no coração. Vamos orar. Ó Espírito Santo de Deus, que testifica da Tua palavra, que foi enviado da parte do Pai e do Filho, para fazer morada no Seu povo, para estar em nosso meio, mas para também falar aos corações. Eu peço que testifique da palavra que vai ser lida e conceda discernimento, compreensão, vivência. Assim, meu Deus, nos ajude a viver a Tua vontade. Em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, o quanto nossos dias nós temos ouvido com muita frequência sobre crise. Aqui mesmo na igreja nós já pregamos algumas mensagens no sentido de instruir a igreja sobre esses tempos difíceis. Mas nos assusta quando cada vez mais vão descobrindo novas coisas que demandam, desencadeiam uma nova sequência de acontecimentos públicos que geram reflexos na economia. Sabemos de diversos irmãos e irmãs que perderam o seu emprego. Sabemos de outros que, na procura por um trabalho, não têm encontrado emprego. Famílias que às vezes sofrem as tristezas decorrentes da dificuldade de prover para dentro do seu lar. O que a Bíblia diz para a minha vida e para a tua vida a respeito desse tal dinheiro? Qual que é o ensino da palavra de Deus para nós em meio a situações de crise? A primeira verdade que eu quero que você entenda claramente: o dinheiro, o ouro, a prata, as riquezas não são maus em si mesmo. O dinheiro é do diabo. Mas é com ele que você compra as coisas. Então essa tua palavra está errada. Quem multiplica a riqueza, multiplica a preocupação. Está na Bíblia, é verdade. Mas então por que você corre tanto atrás dela? Pastor, quem me dera ter a preocupação do Bill Gates de administrar bilhões. Será? Queridos, nós percebemos que diversos irmãos e irmãs têm uma dificuldade tremenda de entender que os bens, a riqueza, o dinheiro, os recursos desse mundo não têm um poder intrínseco, de que eles em si mesmos não são maus ou não são bons, mas sim o uso que fazemos dele. Você pode usar o teu carro abençoado para vir até a igreja. Você pode usar o teu carro também abençoado para agir errado e com isso pecar contra Deus. Você pode usar o dinheiro para prover para a tua família, mas você pode fazer vários gastos desnecessários, fazendo com que a tua família sofra. Então percebe que o problema não está no bem, está em nós e na compreensão que temos dele e do uso que fazemos dele. Por exemplo, se fôssemos falar de histórias bíblicas, de situações difíceis, nós teríamos inúmeros exemplos de personagens que passaram momentos preocupantes, difíceis. O exemplo mais claro, e que eu creio que por causa da televisão, de alguns seriados que passaram, está na mente de alguns, a história de José do Egito.
Todo mundo admira, fica fascinado com José no Egito, sendo o segundo em poder ali, somente abaixo de Faraó. Mas quando você vai para as Escrituras, você vai ver que não chegou lá de primeira, e nem de segunda, e também não foi de terceira. A ascensão de José no Egito não foi um processo instantâneo, rápido. Tanto é que ele deu o nome de um dos seus filhos de Efraim. Efraim significa: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Presta bem atenção nisso. José deu o nome de um dos seus filhos de Efraim, que significa: Deus me fez próspero. Até aí tudo bem. Na terra aonde passei muita dificuldade, muito sofrimento. Resumindo um pouco a história de José, foi vendido pelos seus irmãos, foi comprado como escravo e agia como escravo, foi ganhando a confiança do seu senhor, chegou a ser o mordomo da casa de Potifar. Armaram uma cilada para ele, ele foi preso, acusado de coisas que ele não fez, sofreu no cárcere. Ali no cárcere ele também foi abençoado, foi ganhando a confiança do chefe ali daquele local, começou a ser responsável pelos demais presos, revelou o sonho para dois, um morreu, o outro foi restaurado a posição. Estou resumindo. E aquele que foi restaurado a posição deveria se lembrar de José, mas não se lembrou, e José ficou mais um tempo ali na cadeia. E quando o faraó teve um sonho, José decifrou esse sonho, mas não somente decifrou o sonho, também deu a solução. Resumindo, ele falou o seguinte: olha, faraó, o sonho que você teve significa uma coisa só. Há 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas, 7 espigas boas, significa a mesma coisa: 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então você faça assim, ano após ano, dos anos de fartura você junte em celeiro, para que tenha nos outros anos que vai ter dificuldade. E Faraó falou: mas quem tem com tamanha inteligência no meu reino? Então vai ser você que vai comandar isso. E ele foi colocado numa posição de honra. E após tantas lutas, não foi um dia, não foi um ano, não foi 2 anos, ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Será que Deus pode fazer isso com você também? Eu creio. Porém, o que você faz entre a promessa e o receber essa promessa? Talvez a maioria de nós erramos muito em ficar murmurando pelos cantos, reclamando da situação, dizendo que está difícil, nos tornamos profeta da crise, não profeta do Deus Altíssimo. Quando eu chego falando para o outro: está difícil, o outro: está difícil, está ruim, e vai ficar pior, vai. Imagina se forem pegar toda a história da Bíblia para colocar nome de operação: carne fraca, zelote. A pessoa se vai publicando, saduceus, e vai embora. Quantas operações da polícia não terão? E outra coisa, uma inversão de valores. Tem gente, há pouco tempo, que eu escutei até mesmo na mídia, reclamando da Polícia Federal. Eles não agiram errado não, irmãos, não são os bandidos não, eles são os mocinhos. Não são eles que cometeram o erro, eles apuraram o erro. Ah, mas colocaram de forma espetacular para a imprensa. Aí é coisa da imprensa, que fica procurando uma carniça para devorar. E daqueles que consomem a carniça como se não tivesse outra notícia, que muitos de nós gostamos. Quantas vezes eu fico lá vendo o que vai estourar hoje, como se fosse o mini urubu procurando uma notícia ruim para falar: ih, olha, piorou. Nós queremos nessa noite, no santo nome de Jesus Cristo, estabelecer ou restabelecer no teu coração, na tua vida, essa palavra que José disse ao dar nome ao seu filho de Efraim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O que precisamos aprender da palavra de Deus para chegar nesse ponto?
Vejamos algumas coisas. Primeiro, é entender que Deus fez o homem e a mulher para cultivar e guardar. Ou seja, Deus fez o homem para trabalhar. Deus nunca prometeu abençoar a preguiça. Deus nunca prometeu abençoar aqueles que, tendo condição, não se dispõem a fazer nada. Eu já falei aqui um tempo atrás, tem muita gente que só procura emprego, carteira assinada, ganhando 10 mil, isso e aquilo. Meu irmão, tem hora que você vai ter que acordar para a realidade. Se não dá para pegar um emprego de 10 mil, você vai ter que pegar um de 1 milhão e dar graças a Deus. Se o de 1 milhão está difícil, vai de 500, que é melhor pingar do que secar. Quando Deus fez o homem, colocou o homem e a mulher no jardim para cuidar e guardar, não havia ainda o pecado. E o trabalho já estava ali. Eles tinham uma função de vice-gerência. Deus fez esse mundo para que nós atuássemos nele, agíssemos nele, produzíssemos sim coisas para o nosso benefício e para a honra e glória dele. Nós temos também uma parábola que ensina um princípio maravilhoso. A parábola dos talentos. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: olha, vou te contar uma historinha aqui. Um senhor tinha 5 de moedas, deu tanto para um, tanto para outro, tanto para outro, a cada um segundo a sua capacidade. Deus já te deu capacidade de administrar coisas. A questão é se as coisas que chegam até a tua mão você tem administrado corretamente. Queridos, vou confessar para vocês, não poucas vezes eu sou obrigado a chegar diante de Deus e falar: meu Deus, me perdoa, porque daquilo que o Senhor me deu, eu não administrei como o teu coração manda, eu administrei conforme o meu desejo queria. Já aconteceu com você? Me perdoe, é só comigo. Foi um exemplo ruim. Quantos de nós não temos às vezes que administrar, olhar para si e falar: fizemos errado, não devia ter gastado isso. Às vezes logo depois você acabou de comprar, saiu. Quantas vezes eu saio do mercado com uma sensação de não precisava tudo isso? É um negócio esquisito, porque eu quero aprender de Deus e quero continuar aprendendo com Deus. Mas se eu não tiver a humildade de reconhecer que a minha administração precisa se submeter à palavra dele, que eu preciso ser fiel àquilo que ele ensina, nós teremos grande dificuldade. Por exemplo, nós devemos administrar para suprir primeiramente a necessidade, depois os desejos. O que a maioria de nós fazemos? Não poucas vezes suprimos o desejo e depois passamos necessidade. Mas pastor, isso acontece com todos? Não sei, analisa a tua vida. Primeira verdade que precisamos aprender: administrar corretamente. E quem dá sabedoria para administrar corretamente é Deus. Hoje na escola dominical começamos a estudar o livro de Tiago, a carta de Tiago. E na carta de Tiago ele diz o seguinte: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que não nega para ninguém, e a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, vai e vem. Não espere tal pessoa receber de Deus alguma coisa. Eu peço sabedoria, eu devo esperar sabedoria, e tendo a sabedoria eu vou começar a administrar melhor. Queridos, não é vergonha você admitir o erro, vergonha é você continuar errando. Vergonha é quando você, sabendo que deveria corrigir, não se corrige. Eu te falo isso em amor.
Eu não estou me colocando aqui melhor do que nenhum de vocês, eu estou junto com vocês, porque essa palavra também fala no meu coração. Deus me fez próspero na terra da minha aflição, mas até que chegue a prosperidade, eu tenho que administrar um tempo lá que eu passei de dificuldade, semelhante a José, um tempo que passou de traição, um tempo que passou de diversas lutas, onde pessoas armaram para ele, para que ele fosse preso, onde os seus irmãos o venderam como escravo, os próprios irmãos, a família que deveria amparar, desamparou. Repare, tempos de aflição, todos nós estamos sujeitos, mas como que você vai encará-los? Primeiro, aprenda a administrar corretamente o que Deus coloca em suas mãos. Na parábola dos talentos, Deus foi lá e pediu conta de cada um. A quem deu 5, o cara devolveu mais 5, ok, entra no gozo do seu Senhor. A quem lhe deu tanto, recebeu. Aí teve um que deu um só, sabe o que ele fez? Escondeu. Ah, tive medo, então eu escondi. Servo mau, eu te dei capacidade de fazer alguma coisa, você não fez nada. Eu te dei um porque eu sabia que um pelo menos você devia administrar, e nenhum você conseguiu administrar. Ainda joga a culpa em mim. O que essa parábola ensina? Ensina que Deus nos deu capacidade, faça bom uso dessa capacidade, cada um com a sua capacidade. Pare de olhar para a capacidade do outro, para que o outro conquistou. Olha, o vizinho comprou um carro novo, deve estar roubando. Você nunca escutou isso? Olha, foi viajar de novo, depois fala que está em crise. Cuida da tua vida, meu querido. Tua vida está resolvida já para você cuidar do outro? Não está. Cuida da tua vida. Para de ficar olhando a cerca do outro, a grama do outro. Na tua também vai jorrar, vai ter bênção. Administra aquilo que Deus te deu, e dali que vai vir a tua bênção, não de você olhar do outro. Aliás, se você quer olhar do outro, olha para aprender. Ele fez assim, eu posso aprender com aquilo e fazer também, mas não começar a entrar no espírito de inveja, de falatório, de uma coisa ruim. Na escola acontece isso também, né? Um fica olhando para o outro, às vezes tendo inveja, né, Tiagão? Acontece lá na escola ter inveja também, Laura? Acontece. Por quê? Você fica olhando o outro e esqueceu da capacidade que Deus te deu. Você tem capacidade, Laura. Você tem capacidade, Tiago. Usa a capacidade que Deus te deu, não fica olhando a do outro. Não que eles façam isso, só estou dando um exemplo. Creio que não, né, irmão? Queridos, presta bem atenção. Administre corretamente o que Deus colocou em suas mãos. Segundo, tem uma palavrinha que é tão bonita e complicada: resiliência. Não sotaque mais odetido, resiliência. Eu acho legalzinha essa palavra, mas poucos entendem. Vou traduzir: se vira, meu irmão. Dá seus pulos. Explicou melhor a resiliência? Você vai ter que se adaptar e se virar. Se você só ficar reclamando, a vida não gira. Então nós precisamos aprender a adaptar-se a tempos diferentes, tempo de abundância e tempo de escassez. Quem ensinou isso? Além de nosso Senhor Jesus Cristo, além de várias passagens da Bíblia Sagrada, o nosso amado irmão apóstolo Paulo. Todo mundo sabe decor, quer ver? Filipenses 4,13, num coro só, tudo. Mas você sabe decor o contexto? No contexto ele fala: olha, e de tudo, em todas as coisas eu tenho experiência, tanto de fome como de escassez, tanto de ter bastante como de ter pouquinho. Já fui perseguido, já fui preso, já fui solto. Aí que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus eu vou vencer. Amém. Mas você precisa se adaptar. Para de ficar num tempo que já não é aquele tempo. Eu contei para vocês uma vez uma mocidade. Olha, jovens, presta atenção. Eles ficavam num saudosismo de uma vez, há tantos anos atrás,
que fizeram um retiro, que tinha lá 50 jovens com boca livre, ou seja, tudo pago, 0,800, e ficaram falando, aquele tempo que foi bom, foi um retiro, mas ficavam num saudosismo, como se Deus não pudesse fazer algo hoje. Não se adaptaram a uma nova realidade, ficaram presos lá atrás num evento que aconteceu. Quantas pessoas hoje estão com dificuldade de encarar uma nova realidade, uma nova situação econômica? Irmão, se antes você ia 10 vezes por mês ao restaurante e o teu orçamento diminuiu, você talvez vai uma vez só. E precisa acordar para isso. Se antes, por qualquer motivo, você pegava o carro para ir na padaria, que é 200 metros, talvez você vai ter que ir a pé. Glória a Deus, fazer um exercício. Nós precisamos entender que situações diferentes demandam atitudes diferentes. Essa semana eu tenho ouvido várias mensagens sobre revitalização, sobre plantação de igreja. Tem tempos e tempos eu costumo ouvir vários vídeos de bons pregadores. Às vezes você não pode ir no congresso, mas você tem acesso a esses vídeos. E esses dias mesmo, ouvindo um dos pregadores, ele falou, olha, como é que a gente quer colher fruto diferente fazendo a mesma coisa? Em época de fartura, eu nadava de braçada. Em época de escassez, você quer nadar de braçada? Se você nadar cachorrinho, tá bom demais. Sabe nadar cachorrinho? Como é que é o nome disso? Não tem outro nome, né? Mas vocês entenderam o que é, né? Não dá para dar abraçada, vai pegando de pouquinho, importante é você sair do outro lado. Como que é o nome? Cachorrinho. Eu conheço por cachorrinho, não sei qual que é o nome científico não. Isso, você vai só puxando a água assim, botando a cabecinha para fora, respirando e vai embora. Não vai de braçada, vai de cachorrinho. Encara, vai de frente, meu irmão. Aleluia. Encara esse negócio, para de viver no saudosismo. E tem mais. Eu aprendi com a minha amada mãe, falecida mãe. Vai à luta, filho. Encara. Se adapte. Tiver que trabalhar na roça, trabalho. Tiver que trabalhar de servente, trabalho. Tiver que trabalhar limpando banheiro, trabalho. Porque o importante é o meu no bolso, não importa o que o outro vai falar de mim, não. O importante é estar ganhando o meu sustento. Porque se você não enxergar que situações diferentes demandam atitude diferente, você vai ser escravo do tempo e talvez vai trazer consequências ruins para você e para a tua família. Atenção, homens, para nós aqui. Muitas vezes a gente não compartilha com a esposa o que está acontecendo. Erro nosso. Erro nosso. Falha gravíssima nossa. Nós não devemos ter esse tipo de segredo com a esposa. Talvez nem outro. No caso da minha esposa, ela sabe que aconselhamento eu não falo com ela de jeito nenhum. Ela nem pergunta. O que vocês conversaram? Nunca mais ela perguntou. Eu não falo com ela. E se eu for falar, eu peço permissão. Fulano, eu posso compartilhar com a minha esposa para que a gente esteja orando? Se a pessoa não falar nada, já significa não. Mas tem coisa que eu tenho que falar, a conta está assim, vamos pagar isso, isso e isso, conta conjunta, senha ela tem, ela não entra porque não quer, mas está lá a senha. Talvez ela fique assustada de entrar na conta, né? Mas queridos, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte: compartilhe com a sua esposa como companheiro e não como rival, não para assustá-la, mas não é para compartilhar só coisa ruim não, irmão, coisa boa também. Entra o bênção, compra um presentinho para ela, dá um agrado, acorda. Mas quando a gente fica se omitindo, por exemplo, uma reunião familiar é necessária? Tem hora que é necessária você reunir esposa e filhos e falar, olha, a situação está essa, reduziu tanto, e a gente vai ter que fazer algumas adaptações. Ah, papai vai cortar o sorvete? O sorvete não, mas em vez de ser 3 vai ser 1. Vai ter que se adaptar. Essa resiliência que muitos criam, até um tratado sobre isso, eu aprendi desde criança. Se vira, dá seus pulos. Esse é o nome que a minha mãe falava para resiliência.
Não é assim? E quem não sabe se virar, quem não sabe encarar tempos difíceis, sofre mais. O apóstolo Paulo fala uma palavra linda, está lá em Filipenses 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, do verso 10 em diante. Nós precisamos aprender a encarar situações diferentes, como assim elas demandam situações diferentes. Adiante. Por fim, nós precisamos ter um cuidado que a palavra de Deus nos alerta. A palavra de Deus diz assim: Senhor, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Por quê? Porque pode ser, meu Deus, que eu fique muito rico e esqueça do Senhor, ou que ficando muito pobre eu roube e venha blasfemar o teu nome. Provérbio não sabe de nada. Não, sabe sim. Ele não estava condenando nem o pobre nem o rico, ele estava falando onde está seu coração. Toma cuidado que muitos com pouco recurso são avarentos, são pessoas que amam o dinheiro, faz do dinheiro seu Deus, a ponto de nunca contribuírem com nada. Não entendeu aquela palavra que dá e dar-se-vos-á? Não, eu cheguei ao ponto de conhecer homens que não contribuem nem com a casa. Isso não pode. Eu sou o líder da minha casa, eu tenho que trazer sustento para a minha casa. Deus me colocou essa função. Nada demais da esposa ganhar e contribuir, mas eu tenho que tomar essa postura. Por quê? Porque Deus colocou assim e é para ser assim. Queridos, a gente precisa despertar para entender que às vezes a atitude nossa está sendo uma atitude egoísta e avarenta, e isso Deus não abençoa. Toma cuidado com os dois extremos, de você, no momento difícil, começar a dizer: Deus, o Senhor não está me olhando? Deus, duplicata vai vencer, o Senhor esqueceu de mim? Tem gente que vai para a linha da blasfêmia. Quem fez a conta foi você ou foi Deus? Foi eu. Então agora é Deus que tem que pagar. Você gastou errado e culpa Deus. Não vale. Não faz isso. Não blasfeme contra aquele que é o teu provedor. Vá aos pés dele humildemente e fala: Senhor, me perdoa, eu gastei errado, eu administrei errado, mas, meu Deus, o Senhor é aquele que prova, o Senhor é aquele que ajuda, me perdoa, meu Deus, e dá uma saída para isso. E Deus vai te ouvir e vai te dar uma saída. Eu creio que é um Deus que prove, e um Deus que abençoa, um Deus que vem ao encontro daquele que o busca e socorre o necessitado. Por isso que a Bíblia diz: as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. De manhã nós falamos de um texto, eu quero compartilhar brevemente com vocês. E aí, pastor, como é que fica o pobre e o rico? O pobre, que ele perceba que tem hora que Deus também acrescenta para ele. E o rico, que tem hora que também sai de suas mãos, e que ambos estão na presença de Deus. Eu estou resumindo bem, né? O texto é mais longo. Queridos, tempo de crise vai passar. Amém. E você vai sair fortalecido. Amém. Se tomar as atitudes corretas, você vai sair fortalecido. Escuta o que eu estou te falando. Mas aprende esses princípios de Deus, de administrar corretamente o que vem nas tuas mãos. Ou seja, deixa eu orar e entender como que eu devo gastar isso. Separe as primícias ao Senhor. O pastor vai falar de dízimo? Eu estou falando de dedicar a Deus. Dedicar a Deus, depois vem a questão do dízimo. Mas se você entende que tudo é do Senhor e Ele trouxe até as tuas mãos, eu separo uma parte em gratidão a Deus.
Tanto é que aquele irmão, aquela irmã que só entrega o dinheiro por raiva, por desdenho, não é abençoado. Não é abençoado. Está entregando com o coração com raiva, com o coração esquisito. Não, eu tenho que entregar com alegria, porque eu dou daquilo que Deus me deu. Agora tem gente que fala: Deus, o Senhor está me dando, ainda vou pegar o teu e ainda vou fazer o empréstimo. Aí afunda, meu querido. Aí afunda. E não é que Deus esqueceu de abençoar, você não perguntou nada para Ele, você fez do teu jeito. Percebe isso? Administra certo o que vem nas tuas mãos. Adeque-se a tempos diferentes. Vamos lá, qual atitude diferente você tem que tomar a partir de hoje? Vamos para a prática agora dessa mensagem. O que Deus tem colocado em tuas mãos? Pensa aí, para você gerir. Pastor, eu ganhei tão pouquinho, eu ganho salário mínimo. E o que você quer dizer com isso? Não dá para nada. Deus não está dando conta de cuidar de você? Será? Você está aqui vigoroso, abençoado, porque Deus tem provido, e às vezes você não tem agradecido. Você só tem reclamado. Presta gratidão a Deus. Meu irmão, entra para dentro dessa igreja aqui já falando: Senhor, eu te amo, eu te adoro, porque o Senhor tem provido a minha vida. Nesse pouco tem sido muito. Minha mãe, a maioria da vida dela, ganhou um salário mínimo, cuidou de 2 filhos. Graças a Deus não nos faltou nada do que era necessário. Não dava para ter vaidade, mas o que era necessário tinha. Às vezes você pegava o frito e dividia em 2, metade para mim, metade para minha irmã. E tinha dia que minha mãe nem comia para deixar para a gente. Glória a Deus. Que ela me deixa um exemplo fantástico de que reclamação não muda nada, de que ficar murmurando não traz diferença na minha vida. Qual a tua realidade? Como você vai aplicar essa palavra? Vamos lá. Aprenda a administrar. Senhor, eu tenho dificuldade. Estou pendurado nos 3 cartões, no cheque especial, e começou a ligação comer quente. Não aqui na Filadélfia, né? Queridos, vai na presença de Deus e fala: Papai do céu, fiz muita besteira, me perdoe, deixa eu consertar. Aí você vai chegar para quem você deve falar: olha, desculpa, eu fiz errado, mas para consertar vai demorar um pouquinho. Como é que a gente entra num acordo aí? Não tem acordo, mas eu estou te falando que eu quero pagar. Deixa a mensagem lá. E vai ajeitando o teu orçamento, administrar correto o que Deus te deu. Manda dizer que eu não estou. É o diabo que fala isso. Não, aqui na Filadélfia não. Eu só ouvi de alguém dizendo isso. Aqui na Filadélfia jamais. Manda dizer que eu não estou. É o diabo, meu irmão. E encara, não vai cometer mais outro pecado por causa do outro pecado. Pecado da mentira, você está lá e não atende, isso é vergonhoso. Você está desonrando o teu Deus. Atende e fala: ó, Deus, não nego. Não precisa fazer que nem o Pelé, não, paga quando puder. Mas paga mesmo, viu? Não. Tenta ajeitar. Tenta ajeitar. Adeque-se, meu irmão. Adapte-se. Adaptar-se é uma palavra tão fantástica. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabia estar no meio dos ricos? Sim. Ele sabia estar no meio dos pobres? Sim. Ele tratava mais especial os ricos e desprezava os pobres? Não. Percebe como Jesus é o nosso modelo? Ele sabia estar em cada lugar, se adequar e ali fazer a diferença. Qual a palavrinha que é tradução do resiliência? Se vira, dá seus pulos. Com a bênção de Deus você vai ser capaz de se adequar e vencer. Essa palavra não é para te desanimar, é para te encorajar. Você vai vencer se você cumprir. Tenho certeza, daqui a um tempo vai ter testemunho. Amém. Pastor, eu fiz aquilo e Deus foi fantástico.
procurei quem eu devia, assumi o erro, parcelei, apertei o cinto, e agora, meu pastor, que eu estou ganhando até mais, está sobrando. Estou sendo dizimista, estou sendo ofertante, invisto em missões, e já tenho até uma reservinha. Aleluia. A grande maioria dos cristãos não tem para o mês que vem. Está tudo apurado. Não sei aqui, mas algumas pesquisas mostram que a maioria está apurada. E vou falar mais, para tristeza, mas de alerta. O reverendo Roberto Brasileiro, no último encontro que nós tivemos no curso lá em Patrocínio, Minas Gerais, em uma das aulas ele falou: olha, sabe qual a maior causa de separação dos casais? Alguns apressadinhos, adultério, finança e falta de comunicação. A maioria dos casais fizeram uma pesquisa, irmão, não é de achômetro, não. Foram na porta do cartório, lá onde tem divórcio, e foram conversando com quem estava indo divorciar. A maioria, problema financeiro e de comunicação. A traição vinha lá, acho que em terceiro ou quarto lugar. O problema financeiro foi sufocando, atrapalhando o amor. O marido tenso, a esposa explodindo, as contas estourando. Melhor viver sem você. E aí depois ainda fica pensando para pagar, porque aí você pode ser preso. Percebe a complicação? Então vigia, não deixa chegar nesse ponto. Dialogue com a sua família, se adapte à nova realidade, entre em consenso. Chega assim: querida, é transitório, mas a gente vai ter que dar uma apertada. Vamos apertar? Vamos cortar o teu dia que você sai de carro? Aí não, também. Porque aperta para casa, tem que apertar para os dois, não é só para um lado não, querido. Entendeu isso? Não é só jogar para que a esposa faça economia, você também tem que fazer economia, tem que fazer a tua responsabilidade. E por fim, querido, não deixa o teu coração preso, amarrado, nem na riqueza e nem na loucura de blasfemar, na aflição. Aplica essa palavra na tua vida, e eu tenho certeza que vai começar a vir um monte de testemunho aqui falando: Deus fez milagre na minha casa, Deus fez milagre na minha família, eu aprendi e hoje eu estou vencendo e vou continuar vitorioso. Porque é isso que Deus está me ensinando, é isso que Deus está ensinando para a tua igreja, para a igreja que Ele ama. Você que veio aqui nessa noite, Deus ama você. Deus não te trouxe aqui para te dar uma paulada, mas para te dar um ânimo de como você enfrentar essa crise. Você vai vencer, porque Deus te fez vencedor. Aprenda com a palavra, e você talvez vai falar que nem Efraim, que nem José. Deus me fez próspero, no meio de toda essa aflição eu venci, no meio dessa crise eu saí vitorioso. Eu estou desempregado, eu estou assim, mas Deus é comigo. Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar condição de eu dar o sustento para minha família. O meu marido vai ser vencedor, eu vou ajudá-lo. Vamos somar forças. Sexta-feira nós temos uma vigília, onde a gente vai estar orando aqui por a questão de desemprego, pelo nosso país, orando por aqueles que estão necessitados. E você está convidado a vir. Mas se você tomar a decisão de ficar em casa vendo TV, é uma escolha que você está fazendo. Depois não reclame com os seus pastores. É uma escolha. Não, pastor tem que trabalhar, ok. Pastor tem que estudar, ok. Mas se ficou em casa vendo TV e não veio na vigília, é uma escolha. Os outros orando por você e nem você ora por você. Venha, vamos buscar Deus juntos. Na nossa união, a vitória. O povo de Deus unido é mais do que vencedor no nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar. Se o Espírito Santo te alertou de algumas correções e que são necessárias fazer algumas correções, fale com Ele também durante essa oração.
De repente Deus te falou assim: eu estou errado, eu devia conversar mais com a minha esposa. Então pede perdão, fala: Senhor, me perdoa, eu quero conversar com a minha esposa. Eu tenho que apoiar meu marido. Fala assim: me perdoa, eu tenho que apoiar meu marido. Jovens ficam só reclamando dos pais. Me perdoa, Deus, meus pais estão se esforçando aí, eu reclamando. Percebe isso? Se Deus falou no teu coração que você corrigir, corrige. Porque é o Senhor te abençoando, é o Senhor te dando novos horizontes, abrindo na tua vida uma nova oportunidade, algo que vai transformar imensamente. Deus de misericórdia, no santo nome de Jesus Cristo nós oramos. Primeiro, Deus, perdoa todos aqueles que nesse momento clamam a misericórdia, a tua graça, para eventualmente algum erro, alguma má administração, algum pecado que tenham cometido e que está atrapalhando o crescimento espiritual, que está atrapalhando, meu Deus, desfrutarem da rica bênção que o Senhor tem para a vida deles. Que eu aconteça no nome de Jesus o perdão para aqueles que humildemente pedem nesse instante. Também, meu Deus, nós oramos por aqueles que estão passando muita luta no meio de toda essa situação difícil. Meu Deus, fala com eles, dá novo ânimo, renova o vigor. Espírito Santo de Deus, traz um bálsamo, traz ali um alívio para essa carga que já clama na tua presença, que está pesada, para esse pai de família que não está mais suportando essa situação angustiosa, meu Deus. Traz um alívio, traz uma nova ideia, traz um renovo neste momento, Senhor. Ó Deus de misericórdia, perdoa o nosso país, perdoa o Brasil, meu Deus, perdoa da idolatria, da feitiçaria, perdoe do egoísmo, perdoe, Deus, da arrogância, às vezes, de falar que é uma ótima nação. Perdoa quando a gente condena tanto, meu Deus, os corruptos políticos, e às vezes nos corrompemos nas pequenas coisas, meu Deus, nos perdoe. Perdoe a nossa terra, sara, meu Deus, o Brasil. Ó Deus, nós te pedimos no santo nome de Jesus, sara, meu Deus, cura o poder legislativo, judiciário, executivo. Cura, meu Deus, os governantes da influência diabólica, do roubo, da fraude, da desonestidade. Cura, meu Deus, o povo quando também faz parecido. Deus do céu, olha com misericórdia para com aqueles que estão passando privação até do básico. Que a gente, meu Deus, que ainda tem, venhamos socorrer aqueles que não têm nada. Que a gente pare de ficar olhando só para desejos e possa olhar que o Senhor tem sido fiel. Aleluia, meu Deus, o Senhor tem provido para a nossa vida, o Senhor tem dado o que é necessário, e os nossos lábios te louvam e te adoram. Aleluia. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Aleluia. Amém. De assentar, queridos.